Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui no EAD Summit, a convite da nossa incrível Carol, a minha parceira da Cubo. E eu achei muito interessante ouvir até agora, né, o pessoal falando muito das ações de retenção de alunos, dos leads. Mas eu vou falar de um assunto muito importante, que é, além da gente conseguir esses alunos, a gente reter, a gente conseguir essas matrículas, é como que realmente a gente vai conseguir motivar e reter esses alunos através da aprendizagem. Ou seja, é só ela que vai fazer com que eu tenha esse aluno e que ele continue na minha instituição. Ou seja, é ele entender que aquele conhecimento, que aquela aprendizagem no meu ambiente EAD, realmente ele vai conseguir transferir para o seu ambiente de trabalho, transferir para a sua prática, se autodesenvolver. Então, é isso que eu venho falar um pouco para vocês hoje. Como a gente pode transformar esse ambiente para realmente motivar, engajar e reter esses alunos. Eu sou Graziela Bresolin, eu sou doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Fiz o meu doutorado sanduíche na Itália, justamente porque lá eles estão pesquisando muito quais seriam as novas tendências do que eles chamam de Universidade do Futuro. E eu fui lá entender o que seria essa Universidade do Futuro, quais seriam essas tendências, e aí a gente trouxe também para a minha, como eu trabalho com consultoria, como que poderia, então, a gente trazer essas novas tendências aqui para o Brasil, aqui para as nossas empresas, para a educação corporativa. O meu foco é em educação corporativa, como trazer esses resultados. E eu falo muito, então, desse nosso contexto, acho que é importante a gente trazer aqui, dessa propósito da nova liderança, de como desenvolver os nossos líderes, desenvolver a liderança, como criar novos líderes, que a gente chama desse líder educador, e como ele vai desenvolver a sua equipe, e como a gente vai não só capacitar esses indivíduos para a tarefa, mas transformar eles em gestores, transformar em líder, que é isso que a gente quer com os nossos alunos, que eles realmente progridam, que eles consigam ter uma carreira de sucesso. Então, hoje em dia, o propósito dessa nova liderança é realmente desenvolver esse indivíduo em múltiplos níveis. Quando a gente fala muito em universidade corporativa, a gente fala isso, é o indivíduo, é as equipes, são os times de desenvolvimento de produtos, os times de desenvolvimento, é essa organização, é a rede. Quando a gente fala em EAD, não tem como falar em rede, a gente vai trabalhar em rede. E é lógico a gente ter um desempenho competente, utilizando o quê? A gestão do conhecimento para a gente identificar as lacunas que a gente precisa desenvolver, aplicando a neoaprendizagem para motivar esses alunos. E aí a gente tem esses novos desafios. Quais são esses desafios? A gente tem que ter uma agilidade, a gente tem que aprender muito rápido, porque tudo muda muito rápido. Então, a gente precisa ter essa agilidade no momento de ensinar esse aluno. A gente precisa entender que as ações de aprendizagem, elas precisam estar alinhadas com a estratégia da organização. A gente precisa ter uma integração de diferentes saberes, de diferentes áreas, trabalhando em conjunto nessas equipes para estar desenvolvendo aí um produto. E a gente precisa entender que a gente precisa se adaptar, ou seja, o nosso ambiente EAD precisa estar em constante adaptação com essas novas tecnologias, com esses novos conhecimentos, e entender que dentro das organizações e no nosso polo EAD também a gente vai ter multigerações aprendendo de forma diferente. E aí a gente tem que desenvolver competências super rápido nas equipes, e a gente precisa se manter em constante mudança, e a gente precisa entender as diferentes expectativas de autodesenvolvimento de cada uma dessas pessoas. E o que eu trago aqui, então, seriam algumas tendências do EAD, ou seja, quais serão as tendências futuras dentro dessa área de aprendizagem. E uma delas eu trago, então, a importância do desenvolvimento das competências, de quais seriam essas competências do futuro, porque eu acho que é importante a gente pensar quando a gente cria um curso, quando a gente cria a gente precisa estar muito alinhado com essas demandas do mercado, de quais seriam esses novos cursos. Então, é uma preparação para o futuro do trabalho, quais são esses conteúdos, quais são esses novos profissionais. Geralmente, agora, na época que a gente está com muitas tecnologias, é a inteligência artificial,
diversas novas tecnologias, como é que a gente capacita esses novos profissionais? Porque agora a gente também está mudando, está surgindo novas profissões que a gente realmente precisa desenvolver esses profissionais. Então, é o desenvolvimento de competências e a gente pensar numa aprendizagem contínua, porque hoje a gente não pode parar de aprender. Então, a gente não tem só aquela pessoa querendo se formar numa graduação. A gente tem os indivíduos também dentro da organização querendo se formar e se autodesenvolver. E não só isso, tendo que, além de ter aquelas competências específicas, agora ele precisa também ter competências gerais. A gente está cada vez mais precisando se desenvolver em diversas áreas. Então, a gente tem que estimular essa aprendizagem contínua ao longo da vida. A segunda tendência que a gente traz é muito a necessidade de ter umas estratégias de ensino e aprendizagem específicas para experienciação prática, porque não adianta, o nosso aluno ele quer aprender na prática para a prática. Então, a gente tem que trazer muita aprendizagem baseada em problemas, em situações reais, trazer exemplos reais, casos reais, como que ele aplica isso no seu dia a dia. A gente tem que trazer uma aprendizagem experiencial, que ele consiga aprender fazendo, simulando, aplicando aquilo que ele vai realmente precisar aplicar no seu dia a dia. E, lógico, a gente tem que criar oportunidades para que ele consiga transferir esse aprendizado lá para a sua prática, lá para o seu ambiente de trabalho. E a terceira tendência é realmente utilizar as metodologias ativas e ágeis também no ambiente EAD, que eu acho que a gente tem que utilizar métodos ativos, métodos ágeis, é estudo de caso, é o design thinking, é o Kanban, é o Scrum. A gente tem que utilizar essas metodologias ativas, que a gente tanto fala que é importante no ambiente presencial, a gente também tem que pensar como que a gente vai usar no ambiente EAD. E a importância da personalização, da flexibilização e da adaptação dos nossos cursos, dos nossos conteúdos, de acordo com os diferentes estilos de aprendizagem, de acordo com as necessidades desse aluno. E, lógico, que não podia faltar, né, o Data Analytics e o Learning Analytics para a gente conseguir identificar como esse aluno aprende, quais são as lacunas de aprendizagem e como a gente pode realmente personalizar e identificar padrões desses alunos para que ele consiga aprender continuamente. Além disso, né, lógico, a gente não pode falar das tecnologias, a gente tem que implantar diferentes tecnologias no nosso ambiente também EAD, para a gente estar motivando. Então, utilizar todas essas novas tecnologias, porque a gente vai estar motivando e a gente também vai estar desenvolvendo eles para essas novas tecnologias. Entre elas, a gente não pode, né, não daria para não falar hoje da realidade virtual, da realidade aumentada, da gamificação, que está fortemente aí para a gente engajar, mas também da inteligência artificial, da Web3, do blockchain, que estão aí, que a gente realmente precisa utilizar essas tecnologias ao nosso favor e para o ensino e aprendizagem. E, lógico, pensar em ferramentas que não seja só a tecnologia em si, mas que elas possibilitem a colaboração com os grupos, a integração, uma maior interatividade e que elas também sejam inclusivas, que elas possam atender a um diferente perfil de alunos. E, lógico, promover as gamificações, as simulações, os hackathons para desenvolver produtos, para motivar. E aí eu gostaria também de falar, a gente tem todos, então, gostaria de falar para vocês um pouco de como essa nova geração aprende, porque eu acho que, além da gente entender quais são as principais tendências para o futuro das universidades, a gente precisa entender como que essa nova geração aprende. Ou seja, como que a gente vai conseguir motivar as novas gerações. E quando eu falo das novas gerações, eu gosto de chamar eles de aprendentes digitais, porque são as gerações, que é a geração Millennium, a Z e a Alpha, que realmente nasceram, se desenvolveram com o uso da tecnologia. E elas têm características muito específicas. Elas gostam de aprender na prática e para a prática, elas gostam de aprender em comunidades, elas gostam de aprender brincando, se interagindo um com o outro, e elas são autônomas, elas gostam de escolher como elas vão aprender, elas gostam de elas poderem escolher dentro de uma mesma modularidade qual o caminho a percorrer, quais os recursos a percorrer, e ela tem uma autoidentidade muito forte, ou seja, ela quer ser reconhecida por suas experiências, ela tem uns valores muito fortes e ela é autodirigida, ou seja, ela gosta de selecionar livremente os recursos dessa aprendizagem. Então, é sempre importante a gente diversificar as estratégias, diversificar os recursos, para a gente manter elas sempre motivadas.
Bom, então se a gente tem como é esse futuro, como será esse futuro, a gente entende como as novas gerações preferem e gostam de aprender, mas a gente também precisa compreender como que a gente aprende. E entendendo como a gente aprende, a gente consegue estruturar e criar cursos de forma que seja mais motivador e que a gente consiga reter melhor esse conhecimento e aplicar. Então, eu trago um pouco aqui do conhecimento sobre neuroeducação, que é a junção da neurociência juntamente com a educação, para a gente entender como que ocorre o processo de ensino e aprendizagem dentro da nossa mente. Então, eu gostaria de começar falando um pouco aqui para vocês de como que a gente aprende quando a gente se depara com uma nova situação, quando a gente precisa tomar uma decisão ou quando a gente realmente precisa aprender um conteúdo novo que a gente não conhece. A primeira área da nossa mente que é ativada é o córtex sensorial, que a gente se depara com uma nova situação, a gente se depara com uma nova informação e a gente ativa essa área. Ativando essa área, eu vou buscar lá na minha cabeça o que eu já sei, as minhas experiências anteriores, os meus conhecimentos prévios, para tentar solucionar, para tentar entender aquele novo conteúdo. E aí eu estou ativando o córtex temporal, que ele é realmente responsável por dar sentido. Eu vou tentar entender se eu consigo resolver aquela questão, se eu consigo resolver aquele problema com um conhecimento prévio. Para depois, então, eu ativar o córtex pré-frontal, que é onde a gente vai começar a criar sentido a partir daquele nova informação, daquele significado que foi captado. E a gente vai buscar, então, naquele meu curso EAD, a gente vai buscar recursos para a gente começar a reter, então, esse conhecimento. Mas eu só vou conseguir realmente reter quando eu aplicar. E aí, quando eu aplicar, é quando eu vou conseguir ativar o córtex motor, que é responsável por essas ações e pelo resultado, então, de tudo aquilo que eu consegui captar, aprender, e eu vou, então, aplicar. E quando a gente consegue fazer todo esse, que eu falo de um ciclo de aprendizagem, a gente consegue reter e a gente consegue transformar, porque a aprendizagem, ela é uma transformação. Ela pode ser uma aprendizagem incremental, igual a inovação incremental, ela mudar um pouco, ou ela pode ser realmente uma grande transformação da gente mudar comportamentos, da gente desenvolver novas competências. E a partir, então, de como a gente aprende, no meu grupo de pesquisa, no Laboratório Engine, a gente desenvolveu, então, a neoaprendizagem, que é uma metodologia de ensino e aprendizagem, que ela tem como pressuposto auxiliar no planejamento, né? No planejamento, na execução e na avaliação de cursos, tanto presencial como EAD. A gente já aplicou em diversas universidades corporativas, em ambiente EAD, e também a gente já vem capacitando diversos professores, não só de universidades corporativas, mas também da graduação, pós-graduação, do ensino médio, do ensino fundamental, até do ensino infantil, a gente já capacitou professores para estar aplicando a neoaprendizagem, porque ela leva em consideração como a gente aprende. Então, a gente criou o ciclo da neoaprendizagem de acordo com como a nossa mente aprende. Então, o ciclo da neoaprendizagem, ela sempre começa com uma ação de resgatar, ou seja, a nossa aula, ela nunca começa já com um professor expondo o conteúdo. Ela sempre começa com uma experiência de resgate do que eu já sei ou do que eu não sei sobre aquele aprendizado, para depois eu refletir o que eu preciso realmente aprender. A gente motiva, então, esse aluno para aprender. Ele vai conhecer no terceiro estágio. Para um quarto estágio, ele testar esse novo conhecimento em uma simulação e depois ele conseguir aplicar lá na sua prática, no seu ambiente de trabalho. E aí o que eu acho importante trazer hoje aqui para vocês seria, para cada um desses módulos, quais as ferramentas ou quais as estratégias a gente poderia estar utilizando para desenvolver cada um desses módulos. Então, para o módulo 1 de resgatar, que é a gente resgatar os conhecimentos, as experiências prévias desse aluno, é muito importante a gente começar, às vezes, aplicando uma pesquisa diagnóstica para saber o que ele já sabe ou o que ele não sabe sobre aquele conteúdo, para a gente saber o quanto ele tem que aprofundar ou qual outra trilha eu poderia estar provocando ou propondo para ele. Assim como também utilizar muitas ferramentas de gamificação, o IA e os chatbots, para começar a identificar o perfil desse aluno e quais seriam as melhores trilhas e o que seria importante para ele aprender, o que ele teria maior
motivação e engajamento. No módulo 2 de refletir, eu trago aqui algumas possibilidades, que seriam os fóruns de discussões, para eles compartilharem as ideias, os insights, o que eles estão pensando sobre aquela experiência que eles vivenciaram, as ferramentas de mapa mental que possibilitam realmente essa análise e reflexão, e os ambientes, lógicos, além dos fóruns, os diferentes ambientes, né, virtuais e colaborativos para essas trocas de informações e reflexões para gerar esse pensamento reflexivo. No terceiro módulo de conhecer, que é realmente o módulo de aquisição do conhecimento, vem muito forte essa tendência do microlearning, ou seja, de oferecer pequenos cápsulas também de aprendizagem, ou seja, diferentes textos, diferentes vídeos, podcasts, diferenciar esses recursos, mas que eles sejam bem específicos e pontuais, para que ele consiga realmente se engajar e aprender aquele conteúdo. A ferramenta do e-book interativo, ou seja, é importante a gente diversificar esses recursos, né? Trazer diferentes materiais, as bibliotecas digitais, os repositórios de conteúdo, ou seja, além de ter aquele conteudista, ter aquela pessoa que vai ser a curadora daquele conteúdo, que ela vai conseguir identificar diversos conteúdos. Eu sei que na Cubo o pessoal utiliza muito os grandes especialistas do LinkedIn, que eles fazem reportagem, a gente traz diferentes vídeos, diferentes lives com especialistas. Então, é realmente isso, a gente conseguir diferentes recursos de ensino e aprendizagem. E aí, no módulo 4, que seria o testar, que ele vai testar esses novos conhecimentos e uma aprendizagem experiencial, é criar realmente ambientes de simulação e de laboratórios virtuais. Aqui vem a realidade aumentada, a realidade virtual, ter novas ferramentas de coprodução de projetos em conjunto. Além disso, no módulo 5, que é o módulo aplicar, ou seja, que ele vai conseguir aplicar no seu dia a dia, conseguir aplicar no seu ambiente de trabalho, a gente propõe realmente plataformas em que ele consiga expor o trabalho dele, expor aquilo que ele já está desenvolvendo. Então, são plataformas de desenvolvimento de projetos e portfólios de produtos. A gente também está utilizando, a gente também pesquisou que existe plataformas hoje em dia que elas são baseadas em competências, ou seja, a partir do blockchain elas conseguem validar essas novas competências. Então, essas plataformas são importantes para você ter o selo de tipo, não, eu sou especialista nesse conteúdo, eu tenho essa competência. Ou seja, é a rede te verificando e dizendo que você é especialista nesse assunto. E aí a videoconferência e colaboração ao vivo com os especialistas, porque eu acho que quando a gente começa a aplicar os novos conhecimentos, quando a gente começa a promover e a propor novas resoluções de problemas, e quando a gente vai aplicar isso na prática, às vezes começa a aparecer as dúvidas. E aí a gente precisa ter mentores e profissionais para desenvolver, porque eu falo que o módulo 5 de aplicar é muito desenvolvimento de carreira, ou seja, como é que eu vou acompanhar ele depois na sua trajetória. Então, é importante que ele tenha o apoio do EAD para ele continuar se autodesenvolvendo. Então, quais seriam esses mentores que vão apoiar a jornada dele? Além disso, aqui eu trago os novos papéis dos tutores, não só dos tutores, mas dos professores, dos especialistas, dos conteudistas que estão nesse ambiente EAD, em que ele não pode mais ser um mero transmissor, ele não pode simplesmente, a gente vai gravar uma aula com o professor, ele vai ligar a luz, vai ligar a câmera, vai ligar uma luz, vai dar o play no áudio, e aí ele vai transmitir só aquele conhecimento. Não, a gente precisa ter todos os novos papéis desse professor. Então, esse professor ele vai ser um gestor do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, ele vai ter que organizar, planejar esse processo de ensino e aprendizagem. E aí, no ambiente EAD, a gente tem muito o papel do design instrucional, que vai pensar em cada uma dos cursos. A gente tem, talvez aqui caberia também até um especialista em tecnologias para pensar as tecnologias em cada momento desse curso, ou seja, quais seriam as tecnologias que poderiam estar sendo utilizadas para engajar. A gente tem esse novo papel de facilitador, ou seja, é aquele tutor que vai ter que ficar lá estimulando o pessoal nos fóruns, que vai ter que ficar enviando mensagem de lembrete, vai ter que ficar interagindo com os participantes nesse ambiente EAD para realmente motivar eles nessa aprendizagem.
A gente vai ter o especialista do conhecimento, que é o conteudista, né? Ele é importante, ele é o nosso especialista. Ele vai nos trazer aqui o conhecimento e quais são as fontes desse conhecimento, mas também ele é o conteudista, ele vai ali nos ajudar a identificar os diferentes recursos de ensino e aprendizagem. Ele vai ser o curador desse repositório que a gente vai ter que disponibilizar para o aluno. E aí a gente tem também o papel importante do avaliador, ou seja, quem que vai ser essa pessoa que vai ficar por trás lá do Analytics, vendo quanto esse aluno está conseguindo se motivar, quanto o aluno está fazendo as atividades, quanto tempo ele está demorando para fazer, por que ele não está fazendo. Então, vai ter que ter toda uma equipe por trás, pensando e avaliando essa retenção da aprendizagem e como ele está aplicando isso, para realmente estar, então, ali desenvolvendo novamente esses diferentes módulos da aprendizagem e pensando em novas trilhas para esses conhecimentos. E aí a figura novamente do mentor, ou seja, quem que vai acompanhar esse aluno e vai acompanhar depois também que ele estiver na prática, como que ele vai aplicar esses novos conhecimentos e vai ajudar ele a desenvolver aí sua carreira e se autodesenvolver. E aí eu falo muito que se a gente conseguir, né, aplicar neoaprendizagem, esses 5 módulos da neoaprendizagem, a gente começar com uma experiência prática, ele refletir sobre o que ele precisa aprender para engajar, ele conhecer algo novo, conteúdo novo, ele conseguir testar esse novo conhecimento, ele conseguir aplicar lá na ponta, lá na prática, a gente vai ter atingido a nossa missão, que é superar os desafios básicos do EAD, mas conseguir realmente personalizar essa aprendizagem, ou seja, conseguir identificar como esse aluno aprende e propor, eu acho que outros caminhos para ele seguir, porque eu acho que é muito importante quando ele começa a não estar mais motivado, a gente propor novos caminhos, ou seja, novos cursos, novos meios para ele se motivar para essa nova aprendizagem. Então, a IA vem fortemente para nos ajudar nisso. A gestão do conhecimento, para a gente conseguir reter esse conhecimento, mas a gente conseguir identificar essas lacunas de competência e como a gente vai desenvolver esses novos conhecimentos. E é lógico que a análise de dados, a gente utilizar a IA e a Big Data justamente para otimizar o nosso processo de ensino e aprendizagem, a gente conhecer o nosso aluno, a gente conseguir reter ele e motivar ele, entender as dores, entender o que ele precisa desenvolver para que a gente consiga realmente reter esse aluno. E é isso que eu queria passar para vocês, então, um pouco de como a neoaprendizagem pode auxiliar aí para motivar, para reter esses alunos, um pouco do que a gente pode estar aplicando de recursos, de estratégias, de ferramentas para diversificar, porque a gente vê muito nas nossas aplicações da neoaprendizagem que realmente os professores eles precisam, às vezes, de um apoio, tanto no ambiente EAD quanto no ambiente presencial, de diversificar suas estratégias, porque quando a gente começa a aplicar uma mesma estratégia de ensino e aprendizagem em todos os nossos cursos, em todas as nossas aulas, os nossos alunos eles realmente não ficam motivados. Então, a gente pensando em diferentes estratégias, de diversificar essas estratégias, diversificar as tecnologias, a gente consegue reter ele e manter ele motivado nas nossas aulas. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu deixo aqui enfim, se vocês quiserem entender um pouco mais, aprender um pouco mais, eu publico muito sobre universidade corporativa em rede, é o foco das minhas pesquisas, como desenvolver esse indivíduo para o desempenho competente no ambiente de trabalho, a neoaprendizagem como a metodologia de ensino e aprendizagem para a universidade corporativa, e aí também como a gente desenvolver o que a gente chama do nosso perfil Mind Builders, ou o que seria essa Mind Builders Experience para desenvolver, então, os projetos tecnológicos e desenvolver, então, esse novo perfil de aluno para a área tecnológica. Então, agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu também fico disponível. Muito obrigada.